Boa noite para você, Karine, Pedrinho, Lino. Tô aqui com o Maurício Noriega, o Júnior participou com a gente na transmissão do Premier, também o André Pessoa, o Sálvio. Nori, jogo maravilhoso do time do São Paulo, né? Você destacava muito bem quando eu perguntei para você de algum destaque individual, Daniel Alves indo bem, você falou, não, é o momento do São Paulo, no geral, funcionou e funcionou muito bem. E o Diniz sabe jogar contra o Flamengo, né? O ano passado 2 empates e esse ano uma goleada no Maracanã. Vai ficando uma marca registrada dele. Boa tarde, Karine, Pedrinho, Lino. Boa tarde, amigos que estão com a gente no Troca. O jogo do São Paulo, principalmente no segundo tempo, ele beirou a perfeição dentro da proposta. E não só no segundo tempo, porque desde o início a equipe do São Paulo não deu nenhuma paz para o Flamengo. O Flamengo ficou incomodado no jogo o tempo inteiro. Marcação alta, pressão na saída de bola, ocupação de espaço, dobra, às vezes até marcação tripla em alguns momentos. O São Paulo não se abalou ao sair atrás no placar e na minha visão, na minha leitura, sempre teve um certo controle do jogo. Nunca deixou que o Flamengo fizesse o que o Flamengo costuma fazer com seus adversários, que é impor o seu estilo. O Flamengo é o time que amassa o oponente. Nesse jogo, no segundo tempo principalmente, o Flamengo foi amassado pelo time do São Paulo. O Flamengo não conseguiu jogar no segundo tempo. E a gente viu vários jogadores do Flamengo no gestual, no comportamento, transferindo essa situação numa revolta, uma revolta justa dentro de campo, né? Ficando irritados com marcação, irritados com marcação da arbitragem, irritados com situações de jogo. Então, acho que isso é mérito, diria que coletivo do São Paulo. O São Paulo mapeou todos os problemas que o Flamengo teria para o jogo. E o maior deles, aí eu deixo para os meus colegas de bancada também avaliarem, não sei se eles vão concordar comigo. O Flamengo não teve meio-campo no jogo de hoje. Foi o pior setor do Flamengo. Sentiu demais a ausência, principalmente do Thiago Maia, mas também somada à do Arão. O meio-campo foi ocupado pelo time do São Paulo e a partir dessa ocupação o São Paulo desenhou sua vitória. E tivemos um duelo também, né, gente, com o Gerson e o Daniel Alves, né? Daniel Alves na função de marcar o Gerson, o Gerson na função de marcar o Daniel Alves. Quase eu tive que narrar aqui um UFC, mas enfim, Karine, vocês ficam à vontade aí, São Paulo 4-1 e realmente é isso, né? O Volpi inspirado, 2 pênaltis e ainda deu uma assistência pro gol do Luciano. Hashtag Troca de Passes, vocês também fazem o programa aqui junto conosco. E a Ana colocou, olha lá o Odilino, que seria o Odinei, né? Odinei. Pensei que fosse Odilindo. Pode ser também, Odilindo. Que isso, hein? Mas falando agora sobre essa questão do meio-campo, você concorda com o Nori, Pedrinho? Concordo, eu acho que o Flamengo tem um estilo de jogo um pouco mais agressivo no meio de campo, né? Acabou botando um menino que sustenta muito mais a posição. Agora, com relação ao Daniel Alves, eu acho que às vezes eu briguei sozinho nessa aí também, mas eu não concordava com as críticas que ele vinha recebendo, porque as pessoas esperam do Daniel Alves, é um jogador que ele nunca foi. As pessoas esperam, porque ele por ter jogado em grandes times europeus e ser um dos jogadores mais vitoriosos da história, que ele chegasse aqui e fizesse um diferente, fosse um diferencial de definir os jogos como um camisa 10, como um Messi, e ele nunca foi. Ele sempre foi um coadjuvante de muita eficiência. E eu acho que ele continua sendo isso, dentro de uma função diferente. É lógico que ele pode ter caído de um rendimento, mas estava caindo muito na conta dele um desempenho, de repente, não tão bom do São Paulo. E eu não via dessa forma. Eu acho que ele sustenta ali muitas coisas dentro de uma partida, como muitos movimentos coordenados e treinados pelo Fernando Diniz, que precisam de orientações dentro do campo. Ele é um cara que comanda isso, tecnicamente ele é diferente. Eu acho que esse jogo, como o Nori falou, dentro de um contexto coletivo, eu acho que ele se portou bem, mas eu acho que as críticas estavam sendo um pouco pesadas para o Daniel. Lino, ainda falando em relação ao que os meninos levantaram a bola e também o Pedrinho comentou em relação ao meio-campo. Depois também a gente pode ainda aprofundar mais essa questão do Daniel Alves, que eu concordo com o Pedrinho. Acho que a expectativa era que ele realmente fosse um 10 e não é a função dele dentro de campo, isso é claro. Mas falando do meio de campo, Thiago Maia e Arão fizeram muita falta para o Flamengo. Você também enxerga dessa forma? Enxergo sim, mas acho que a principal questão do meio-campo, o Nori colocou muito bem, o time do São Paulo conseguiu ser melhor do que o Flamengo nesse setor, isso foi decisivo, mas principalmente por um fator.
O São Paulo sai jogando como poucos. A pressão do Flamengo não deu certo. A pressão no centro do campo também não. Os escapes do São Paulo são muito bem elaborados coletivamente. O Flamengo não conseguiu pressionar. O Felipe Luiz chegou a falar sobre isso ainda há pouco na entrevista, né? A gente não conseguiu pressionar a bola, não conseguiu atacar o time deles quando eles saíam jogando, atacar o campo, preencher espaço, como normalmente o Flamengo faz. Talvez o Flamengo não tenha conseguido alcançar o nível de eficiência habitual porque enfrentou um adversário que tem escapes muito qualificados. O São Paulo fez isso. Verdade. Agora, falando em relação ao Daniel Alves, também queria te escutar, porque o Pedrinho levantou essa bola e eu acho que é bem importante a gente também conversar sobre isso aqui. Eu, ao contrário do Pedrinho, eu esperava que o Daniel chegasse para fazer a diferença. E acho até que ele faz a diferença, mas não como um homem-gol, como um passador inteligente, como um jogador que faz a diferença a partir do jogo pensado, né? Não na hora da definição. Ele está com uma sequência muito pesada. Eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso, porque o São Paulo tá colocando ele em campo porque ele quer e porque ele tem condições. E imagino que não tenha nenhum estúpido na comissão técnica do São Paulo ao ponto de querer forçar um jogador do nível do Daniel Alves. Se ele pode jogar, eu imagino que o São Paulo queira contar com ele e que isso seja muito bem trabalhado internamente. Mas eu esperava um pouquinho mais dele, Pedrinho. Eu esperava esse Daniel decisivo. Boa, estou dando uma olhada aqui na nossa hashtag Troca de Passes e o Luiz Figueiredo escreveu para a gente o seguinte: boa noite, Pedrinho. Para a gente já dando boa noite para você, então vou passar a bola para ti, ó. A equipe do São Paulo foi muito feliz na tarde de hoje, mas as chances perdidas pelos jogadores do Flamengo também impressionaram. O Volpi foi gigante. Beijos nossos, deve ser da família dele. Então também vou pegar um beijo desse aí, né? Dá pro Lino, dá pros meninos, para nós aqui todos. É lógico que, assim, você perder 2 pênaltis pode ter uma interferência direta no jogo, mas o São Paulo criou muito, né? O São Paulo não ficou preso aos 2 lances que o Flamengo não converteu, o 3 ou 4, né? O São Paulo se impôs, como o Nori e o Odinei falaram durante a transmissão, jogou dentro do campo do adversário, marcou forte. Ele usou todos os princípios que o Fernando Diniz quer de um jogo moderno, né? Bloco alto, marcação, pressão, recuperação rápida de bola, coisa que o Flamengo não fez. O Flamengo não teve intensidade na marcação. O São Paulo jogava com conforto dentro do campo do Flamengo. Poucas vezes o Flamengo agrediu e jogou dentro do campo do São Paulo. Eu acho que o contexto geral, o São Paulo foi superior em vários princípios do jogo. Principalmente, que é o que o Fernando Diniz quer, que é esse jogo ousado, ocupação de espaço, sem função definida. Vou botar aqui o Odinei e o Noriega também na conversa. Meninos, vocês também acham que isso ficou como uma impressão, assim, de que, nossa, o Flamengo poderia ter aproveitado melhor as chances? Ou não? Como disse o Pedrinho, São Paulo estava muito evidente que estava se sobressaindo e fazendo muito bem seu trabalho e realmente as chances do Flamengo não daria de qualquer forma. Eu acho que a única jogada interessante do Flamengo foi o gol do Pedro, que ele venceu ali o Bruno Alves e também o Diego Costa. Depois a zaga do São Paulo se impôs e foi muito bem. E o detalhe interessante, até em cima disso, Karine e amigos do Troca, o torcedor do São Paulo, ele fica naquela dúvida, né, Nori? Qual é o meu time? O time que empatou com o Grêmio na última rodada que ele jogou no Brasileiro, o time que empatou com o Fortaleza na Copa do Brasil jogando em casa, que perdeu para o Lanús, a Sul-Americana, vão tomar um sapecaiaiá, como fala o nosso PC, do Flamengo, que está voando no Maracanã, enfim, São Paulo vai lá, 4-1. Mas essa dúvida ela não é só do torcedor do São Paulo, é de todos os torcedores do Brasil. É a dúvida do torcedor do Flamengo, né? De que o Flamengo deu aquele começo ruim no campeonato, depois estabilizou, goleou o Corinthians, aí empata com o Bragantino no Maracanã e perde de 4-1 do São Paulo. Não temos, o Atlético Mineiro é a mesma coisa. Qual é o Atlético Mineiro? Aquele Atlético Mineiro exuberante, que dava pinta de que fosse disparar na liderança, ou esse Atlético que tem conquistado poucos pontos nas últimas rodadas? Passa pela cabeça do torcedor do Palmeiras a mesma dúvida. O Palmeiras, afinal, é favorito ou não é? Está no grupo que vai disputar título ou não vai? Essa gangorra do Campeonato Brasileiro... O Atlético também entra nessa, né? Eu acho que tem um time que talvez que seja uma surpresa. O Fluminense. O Fluminense, duvido que o mais fanático dos tricolores das Laranjeiras pudesse apontar no início do campeonato que o Fluminense estivesse disputando com o Flamengo, com o São Paulo, com o Atlético e com o Internacional, que também oscilou como todos os outros. Então, não é uma dúvida que fica só na cabeça do torcedor do São Paulo. E eu quero só falar um pouquinho em relação ao Dani Alves também, que eu acho que é um tema muito interessante. Talvez tenha acontecido com o Dani Alves uma cobrança do torcedor do São Paulo por causa do comportamento dele fora de campo.
por causa de situações que aconteceram. Aquela história do batuque e tal. Ele é um cara de comportamento exuberante, ele é um cara que gosta de rede social, ele é um cara que gosta de, sei lá, de aparecer, mais do que ele já aparece como jogador de futebol. E isso potencializa a cobrança do torcedor quando o resultado não vem. Mas ele é um jogador que, em algumas situações, ele pode entregar mais, não na coisa de ser artilheiro, de ser goleador, mas vou dar um exemplo muito direto aqui. São Paulo e Fortaleza pela Copa do Brasil. São Paulo abre 2-0, é a hora do Daniel Alves colocar o jogo no bolso. Ele não precisa fazer 4 ou 5 gols, mas ele é o cara que vai colocar o jogo no bolso e vai fazer o time adversário entrar no ritmo do que o São Paulo quer. Acho que essa cobrança cabe. E hoje ele fez praticamente isso, né? Chamou a responsabilidade. Ele chamou a responsabilidade num sentido. Ele tirou o Gerson do jogo. Com técnicas de marcação, de posicionamento e também de catimba, que faz parte do jogo. O Gerson não ficou tranquilo em nenhum momento no jogo. E o Gerson era a chave para o meio do campo do Flamengo funcionar. O Dani Alves anulou o Gerson. Meninos, o Tite, o técnico Tite da seleção brasileira também estava no Maracanã, olhando a partida e provavelmente de olho ali no Pedro, Bruno Henrique. Qual deve ter sido a reação, né? O que será que passou na cabeça do Tite vendo esse resultado?